Em uma revelação explosiva, a ex-governanta do príncipe Andrew finalmente quebra o silêncio e surpreende a todos com seu relato sincero sobre os atos diários desprezíveis do duque. Expondo um padrão de suposta má conduta, ações erráticas e um senso profundamente arraigado de privilégio, seu relato mancha ainda mais a imagem da monarquia britânica. Nunca esteve longe da controvérsia, mas sua conexão com Epstein, essa amizade arruinada, causou o maior dano à sua reputação como membro da família real. Seu relato sincero lança luz sobre a vida controversa do príncipe Andrew, revelando uma série de atitudes e ações preocupantes que até então permaneciam ocultas. O príncipe Andrew, duque de York, há muito tempo é uma figura envolta em controvérsias dentro da família real britânica. Sua reputação foi comprometida por uma série de comportamentos e associações impróprias que impactaram significativamente sua imagem pública. Descrito por alguns como arrogante, egocêntrico e vaidoso, a vida de Andrew foi marcada por imensos privilégios, mas também por escrutínio constante e escândalos. Como terceiro filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, duque de Edimburgo, a infância de Andrew foi imersa nas tradições e expectativas da realeza. No entanto, suas ações e associações frequentemente ofuscaram esses privilégios, levando a uma percepção generalizada de irresponsabilidade e excessos. Os sonhos de Andrew eram evidentes desde jovem, especialmente seu desejo de se tornar piloto de helicóptero. Após completar sua educação em Gordonstoun, um renomado internato na Escócia, Andrew seguiu carreira na Marinha Real. Ele ingressou na Marinha em 1979 e, após 2 anos de treinamento rigoroso, obteve suas asas, um feito celebrado com o prêmio de melhor piloto, entregue por seu pai, o príncipe Philip. A carreira militar de Andrew atingiu seu auge durante a Guerra das Malvinas, em 1982, quando ele serviu como piloto de helicóptero no HMS Invincible. Seu papel incluiu missões de guerra anti-submarino, guerra anti-superfície, operações de busca e resgate e evacuações de feridos. A guerra, que durou 10 semanas, foi um momento crucial na vida de Andrew. Ao retornar ao Reino Unido, ele foi recebido pela rainha Elizabeth e pelo príncipe Philip, um momento de orgulho para a família real. Em uma publicação no Instagram, agora excluída, de abril de 2022, Andrew refletiu sobre suas experiências durante a Guerra das Malvinas, declarando que o conflito o mudou profundamente. Enquanto penso no dia em que um jovem foi à guerra, cheio de bravata, retornei como um homem transformado, escreveu. Deixei para trás as coisas infantis e a falsa bravata e voltei cheio do conhecimento sobre a fragilidade e o sofrimento humano. Essa declaração introspectiva sugere que a guerra deixou um impacto duradouro em Andrew, moldando sua visão sobre a vida e o serviço. Apesar dessas reflexões, Andrew se aposentou da Marinha Real em julho de 2001, após 22 anos de serviço ativo, alcançando o posto de comandante no momento de sua saída. No entanto, a vida de Andrew após o serviço militar tornou-se cada vez mais controversa. Um dos aspectos mais prejudiciais de sua imagem pública é sua associação com Jeffrey Epstein, um financista desacreditado e criminoso sexual condenado. Andrew conheceu Ghislaine Maxwell, filha do magnata editorial Robert Maxwell, durante seus anos na Universidade de Oxford, na década de 1980. Maxwell, conhecida por suas conexões sociais e carisma, rapidamente se tornou uma associada próxima de Andrew. O príncipe Andrew era encantado por Ghislaine, disse a jornalista Helen Kirwan Taylor, amiga da socialite, no documentário Banished. Maxwell era uma visitante regular do Palácio de Buckingham e, segundo relatos, frequentemente passava pela segurança sem dificuldades, evidenciando sua relação próxima com o Duque de York. Foi através de Maxwell que Andrew foi apresentado a Jeffrey Epstein, um financista americano cuja riqueza e influência ocultavam um lado obscuro que eventualmente levaria à sua queda. A amizade de Andrew com Epstein começou em 1999, rapidamente se tornando uma fonte de escândalo para a família real. Epstein, que possuía a maior residência privada de Manhattan e viajava em jatos particulares, oferecia a Andrew acesso a um mundo de celebridades, festas glamorosas e acomodações de luxo. Em troca, Andrew introduziu Epstein e Maxwell em círculos reais, em uma relação mutuamente benéfica que desde então foi examinada sob um intenso escrutínio público e legal. O primeiro grande escândalo relacionado a Andrew e Epstein surgiu no final de 2010,
quando apareceram fotografias de ambos caminhando juntos no Central Park. As imagens eram particularmente condenatórias, porque foram tiradas após Epstein cumprir uma pena de prisão por solicitar uma menor para a prostituição. Essa associação pública com um criminoso sexual condenado gerou indignação e levou a um renovado escrutínio sobre a relação de Andrew com Epstein. O escândalo se aprofundou em 2011, quando mais conexões entre Andrew e Epstein foram reveladas, incluindo acusações feitas por Virginia Giuffre, que afirmou que Epstein a forçou a ter relações com o Duque de York enquanto ela ainda era menor de idade. Essas acusações, detalhadas por Giuffre em uma ação judicial de 2014, têm sido uma fonte persistente de controvérsia para Andrew, apesar de suas veementes negações. Em uma tentativa de limpar seu nome, Andrew aceitou uma entrevista ao programa Newsnight da BBC em 2019, uma decisão que provou ser um erro crítico de julgamento. A entrevista, destinada a abordar as acusações e esclarecer sua posição, tornou-se um desastre de relações públicas. Durante a entrevista, Andrew afirmou que sua tendência a ser excessivamente honrado foi a razão para permanecer com Epstein em Nova York em 2010, apesar de estar ciente do histórico criminal de Epstein. Também negou ter conhecido Giuffre, apesar de uma fotografia amplamente divulgada mostrá-lo com o braço em volta de sua cintura, com Maxwell ao fundo. Andrew sugeriu que a fotografia poderia ter sido falsificada e fez várias declarações questionáveis, incluindo uma em que afirmava não poder ter suado profusamente enquanto dançava com Giuffre, devido a uma condição médica que o impedia de transpirar. A reação pública à entrevista no Newsnight foi esmagadoramente negativa, e muitos consideraram suas explicações inverossímeis e desconectadas da gravidade das acusações que enfrentava. A indignação foi rápida e intensa, levando Andrew a anunciar sua decisão de se afastar de seus deveres reais. Em 13 de janeiro de 2022, a rainha Elizabeth II tomou medidas adicionais ao destituir seu filho de uma série de afiliações militares e patrocínios reais, após mais de 150 veteranos militares expressarem seu descontentamento e indignação com sua contínua associação a esses papéis. Embora Andrew tenha mantido o título de Duque de York, foi proibido de usar o título de Alteza Real em qualquer capacidade, uma restrição semelhante à imposta ao príncipe Harry e Meghan Markle, após decidirem se afastar de seus papéis reais em fevereiro de 2020. Agora, após 20 anos trabalhando para a família real, a ex-assistente do príncipe Andrew finalmente quebra o silêncio e surpreende a todos com mais revelações. Charlotte Briggs, que serviu como assistente após o divórcio de Andrew de Sarah Ferguson em 1996, soma-se às críticas que cercam o duque. Segundo relatos, ela declarou: "Estou expondo tudo agora, oferecendo uma perspectiva única sobre seu comportamento e caráter, o que fez muitos questionarem a verdadeira natureza de suas atitudes por trás das portas do palácio." Briggs começou a trabalhar no Palácio de Buckingham em 1996, aos 21 anos, depois de se mudar de Yorkshire para Londres. Inicialmente responsável por limpar escritórios, teve pouca interação com a família real. Ela lembrou do príncipe Edward segurando a porta para ela enquanto levava o lixo em seu primeiro dia, mas raramente cruzava com outros membros da realeza no início. Isso mudou drasticamente dentro de 6 meses, quando foi designada como assistente do príncipe Andrew, uma posição notória entre os funcionários do palácio como o trabalho que ninguém queria. Na época, Andrew, de 36 anos, havia se divorciado recentemente de Sarah Ferguson e voltado ao palácio, ocupando o andar da ala infantil onde ele e seus irmãos brincavam quando crianças. Apesar de sua idade e treinamento militar, era conhecido por se recusar a fazer qualquer coisa por conta própria, ganhando a reputação de ser difícil e propenso a birras. Briggs logo descobriu por que outros evitavam o cargo. Descreveu Andrew como uma maçã podre que se comportava como uma criança mimada, exibindo um nível preocupante de senso de direito. Suas tarefas diárias incluíam arrumar sua cama, organizar sua coleção de ursos de pelúcia, fechar as pesadas cortinas do chão ao teto e posicionar seu pijama, tarefas que se esperaria que ele mesmo realizasse. No entanto, a natureza exigente de Andrew significava que até mesmo tarefas rotineiras podiam se tornar momentos de tensão. Em uma ocasião, Briggs foi chamada ao escritório dele para fechar as cortinas, que estavam a apenas alguns metros dele. Depois de subir 4 andares para completar a tarefa, deixou inadvertidamente uma pequena abertura entre as cortinas.
Esse pequeno erro provocou uma resposta explosiva do Duque, que saiu de sua sala gritando: "Você não consegue fazer nada direito?" Suas palavras duras ecoaram pelo corredor, deixando Briggs visivelmente abalada e chorando. Briggs também revelou a estranha obsessão de Andrew com sua coleção de ursos de pelúcia, o que deixou muitos perplexos. A coleção, composta por 72 ursos de pelúcia, exigia manutenção meticulosa, com instruções específicas. Essas instruções detalhavam que os ursos maiores deveriam ser colocados na parte de trás e os menores na frente. Os 2 ursos favoritos de Andrew recebiam tratamento especial e eram posicionados em pequenos tronos ao lado de sua cama. A manutenção dessa coleção ia além do habitual. Briggs e outros membros do staff recebiam folhas de instruções plastificadas que detalhavam as rotinas diárias para os ursos, especificando onde cada um deveria ser colocado durante o dia e como deveriam ser reorganizados à noite. Esse nível de detalhamento também se aplicava a outros itens do quarto. Por exemplo, as almofadas bordadas com o brasão real tinham que estar perfeitamente centralizadas em sua cama com dossel após o colchão ser virado, e suas roupas de dormir precisavam ser organizadas com igual precisão. Briggs lembrou que qualquer descumprimento dessas regras rígidas podia levar Andrew a ter uma explosão de raiva. Ela descreveu como uma atmosfera tensa constantemente cercava a equipe que trabalhava para ele, onde qualquer erro, por menor que fosse, podia resultar em um surto de ira. Outro incidente notável relatado por Briggs envolveu uma disputa entre Andrew e o agora rei Charles III sobre um banheiro na propriedade de Sandringham. Andrew colocou sua nécessaire em um banheiro designado a Charles, ignorando as instruções do staff do palácio de que havia cometido um engano. Apesar de ser informado várias vezes, Andrew recusou-se obstinadamente a mover seus pertences. A situação escalou a ponto de a própria rainha Elizabeth II intervir pessoalmente e ordenar que Andrew usasse outro banheiro. Janet McGowan, outra ex-funcionária do palácio, descreveu o incidente como uma típica disputa entre irmãos. No entanto, também destacou que o comportamento de Andrew refletia sua teimosia e falta de respeito pelo protocolo, em contraste com a atitude mais equilibrada de Charles. Briggs ressaltou como o comportamento de Andrew contrastava fortemente com suas interações com outros membros da realeza. Por exemplo, ela lembrou um encontro emocionante com o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que a abraçou com calor e sinceridade, deixando uma impressão duradoura. Comparativamente, ela descreveu Andrew como estando mundos de distância de Mandela, sublinhando sua falta de apreço por suas responsabilidades reais. Briggs também teve experiências mais positivas com outros membros da família real, como o príncipe Charles, o príncipe Edward e o príncipe Philip, que ela descreveu como respeitosos e gentis. Essas interações fizeram o comportamento de Andrew parecer ainda mais negativo, levantando questionamentos sobre sua capacidade de representar os valores esperados de um membro da família real. Além dos relatos impactantes de Charlotte Briggs, novos relatos surgiram expondo um padrão preocupante no tratamento de Andrew para com a equipe. Em um incidente recente, Andrew confrontou uma jardineira após árvores em sua propriedade terem sido cortadas de maneira inadequada. Embora a jardineira não fosse responsável pelo erro, Andrew a repreendeu com gritos e críticas, deixando-a visivelmente abalada. Esse episódio ocorreu logo após Andrew ter recebido documentos legais relacionados a um processo de abuso, o que muitos interpretaram como um exemplo de seu comportamento excessivo sob estresse. Testemunhas observaram que a jardineira era conhecida por sua dedicação e profissionalismo, considerando a reação de Andrew desproporcional e injustificada. O encontro entre o príncipe Harry e Andrew na coroação do rei Charles III, em maio de 2023, refletiu tensões não resolvidas dentro da família real. Segundo especialistas em linguagem corporal, o momento capturou uma frieza palpável entre os 2 príncipes. Apesar de estarem na mesma cerimônia, evitaram qualquer interação direta, sugerindo um distanciamento emocional significativo. De maneira semelhante, a relação entre Charles e Andrew parece marcada por uma falta de cordialidade. Durante um serviço de Páscoa em 2023, analistas notaram que Charles evitou qualquer contato visual com Andrew, indicando uma distância tanto emocional quanto psicológica entre eles. As revelações de Charlotte Briggs e os incidentes adicionais que vieram à tona pintam um quadro preocupante do príncipe Andrew como uma figura que luta para controlar seu temperamento e lidar com seus privilégios.
Essas histórias intensificaram os questionamentos sobre sua capacidade de representar os valores esperados de um membro da família real britânica. Em um momento em que a monarquia enfrenta demandas crescentes por modernização e transparência, as ações de Andrew continuam projetando uma sombra sobre seu legado. O que você acha que as revelações de Charlotte Briggs podem significar para a percepção pública do príncipe Andrew e da família real britânica? Deixe sua opinião nos comentários.